Muito boa noite a todos. Nossos cumprimentos às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também os nossos visitantes, o senhor Hugo, o Ednei da RDX FM, aos nossos servidores e a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kottke, Dineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Volpe e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo o quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 15ª sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos redação final do projeto de lei do Executivo 15 de 2026 em discussão e votação única, projeto de lei do Executivo 22 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 25 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do complementar do Executivo 5 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo 6 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 10 de 2026 em primeira discussão e votação, requerimentos, indicação e moções. Neste momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Projeto de lei Resolução 1 de 2026 altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Ofício 283 de 2026. Ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, encaminhamos para apreciação da Casa de Leis o seguinte projeto de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 25, de 21 de maio de 2026. Autoriza o repasse de contribuição anual à tema Associação de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu. Contamos com a colaboração dos nobres edis. Apresento meus votos e considerações e respeito e subscrevo atenciosamente Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Obrigado, secretário. Encaminhe, então, os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis aos departamentos competentes. Antes de iniciarmos a ordem do dia, também saudar a presença do senhor Esaú Paú. Seja, mais uma vez, muito bem-vindo, senhor Esaú. A palavra está com a secretária para iniciarmos, então, os trabalhos da ordem do dia. Redação final do projeto de lei do Executivo 15 de 2026. Autoria de Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Institui o Programa de Desenvolvimento Econômico e Apoio à Inovação no município de São Mateus do Sul. Estabelece o regimento para outorga de incentivos e das outras providências. A redação final, projeto de lei do Executivo 15 de 2026, discussão e votação única, está para a discussão, está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de lei do Executivo 22 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 22 de 2026 para discussão, para a votação. Lembrando que é a segunda discussão e votação. Está concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. A palavra está com a secretária.
Projeto de Lei do Legislativo 25 de 2026, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz e professora Marta. Institui o Programa Municipal Costurando o Futuro, destinado à capacitação profissional e à geração de renda para mulheres no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 25 de 2026, em segunda discussão e votação. Está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei Complementar do Executivo 5 de 2026. Altera o artigo 4º da Lei Complementar número 82, de 18 de junho de 2020, que dispõe sobre o perímetro urbano no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo 5 de 2026, em sua primeira discussão e votação. Está para a discussão, está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei Complementar do Executivo 6 de 2026, modifica o artigo 16 da Lei Municipal número 2601, de 22 de nove de 2015, que institui o Plano de Carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul. Projeto de Lei Complementar do Executivo 6 de 2026, em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei do Legislativo 10 de 2026, de autoria de Walter Chivitoski, Gido Celeiro, professora Marta, Irineu Macuco, Jussara Ferraz e Cássio Cota. Permite o desembarque de mulheres fora dos pontos de parada oficiais no período noturno, no sistema de transporte coletivo urbano do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 10 de 2026, em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 60 de 2026, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. Solicita informações ao Poder Executivo acerca da contratação da empresa para prestação de serviço e de agente integrador de estágio, da rescisão de contratos de estágio e da observância das exigências editalícias e contratuais no município de São Mateus do Sul. Requerimento 60, 2026, está para discussão. Escrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Como de costume, estendo aqui meus cumprimentos aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, aos servidores aqui da Câmara Municipal, a população que se faz presente, o Ednei da RDX está aqui, o professor Hugo também, o amigo Exaú Paú também está aqui. Uma grande satisfação sempre ter sua presença aqui, Exaú, uma pessoa que sempre vem às sessões da Câmara, uma das primeiras pessoas que levantou a pauta, levantou publicamente a pauta conservadora, a pauta da direita aqui em São Mateus do Sul, e sempre foi um grande exemplo para todo mundo que militou na política depois nos últimos anos. Estendo também aqui meus cumprimentos à população que está nos assistindo de casa. Senhor presidente, esse requerimento ele vem na esteira de algumas notícias que surgiram durante essa semana. Eu estava chegando no meu escritório para trabalhar, no final da semana passada, quando fui abordado por uma colega de trabalho, me perguntando o que tinha acontecido com os estágios, porque o filho dela estava fazendo estágio aqui na Prefeitura Municipal, aí ele foi comunicado de que teriam que encerrar o contrato de estágio dele, né, sem maiores explicações, né. Aí eu fui apurar o que estava acontecendo, e algumas informações que eu obtive foi que teve uma nova licitação, que foi contratado um novo agente integrador de estágio e que teria havido um problema com esse agente integrador de estágio. Então, esse requerimento serve para que o município responda alguns pontos para a gente, né? Então, eu estou pedindo informações mais detalhadas de quando teve início esse processo licitatório, quando que foi concluída a licitação,
quando que foi assinado o contrato, mas especialmente uma situação que eu quero saber. Se teve planejamento do município, né, exigindo no processo licitatório a questão dos estagiários que estão com contratos vigentes no município, porque teria que ter necessariamente um processo, né, de transição da entidade conveniada anterior, do agente que faz a contratação anterior para o agente atual, né? Isso é uma condição que deveria ter. Eu consultei o edital e não encontrei essa informação, né? Eu acho que eles deveriam ter tido o cuidado de prever essa situação e de exigir que a empresa, para assinar o contrato, já tivesse vínculo com as instituições de ensino. Porque, vejam só, a gente mora numa cidade assim, pequena, né? Nós temos aí 43 mil habitantes. Nós temos pouquíssimas universidades na região. Então, a gente tem duas universidades em União da Vitória, nós temos uma universidade em Canoinhas, temos duas universidades em Irati. Então, não é difícil você saber aonde que os estagiários de São Mateus do Sul estão, quais instituições de ensino estão frequentando. E, na minha opinião, o mínimo que a gente deveria ter exigido para a assinatura do contrato, a empresa já teria que comprovar o convênio com as instituições de ensino, justamente para que não tivesse a paralisação desses estágios, porque é um enorme prejuízo, né? Porque parece que os universitários jogaram pedra na cruz, porque eles já não têm o subsídio, por causa da falha do município em colocar as crianças na creche. Agora podem ficar sem estágio, né? E, para mim, o que é mais grave ainda, porque isso ainda, pessoal, né, com muito custo, com a duras penas, os pais ainda vão fazer o maior sacrifício para que vão para a faculdade e para que concluam o curso. Mas o problema é depois, porque eles saem da faculdade e ainda não encontram emprego em São Mateus do Sul, que é um dos maiores dramas da geração atual, né? Então, esses são os problemas que a gente tem que resolver para a juventude de São Mateus do Sul. É isso que eles precisam. Eles precisam de boa instrução, e eles precisam, posteriormente, de bons empregos, né? Mas esse requerimento, especificamente, é para saber o que aconteceu nesse contrato com a empresa que vai ter que fazer a intervenção dos estagiários com as instituições de ensino e com a prefeitura. Obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos às indicações. Indicação 86 de 2026, de autoria de Walter Chivitoski. A ser encaminhada ao Poder Executivo para que intervenha junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, órgão competente, solicitando em regime de urgência a execução dos serviços de limpeza, roçada e manutenção de vegetação no trevo da rodovia 151, precisamente nos bairros Palmeirinha, Vila Verde e Loteamento Santa Cruz, no município de São Mateus do Sul. Indicação 86 de 2026, para discussão, para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 87 de 2026, de autoria de Gido Celedo, José Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco e Cássio Kotek, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a implantação de iluminação pública na localidade da Fartura, especificamente na estrada que liga o Lavacar Fartura, visando proporcionar melhores condições de segurança e visibilidade no local. Indicação 87 de 2026, para discussão, para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 88 de 2026, de autoria de Omar Pichetti, a ser encaminhado ao Poder Executivo com a sugestão de realizar serviços de manutenção e empedramento na área localizada em frente à Conveniência Oliveira, na comunidade da Água Branca, que serve como ponto estratégico de manobra para ônibus do transporte escolar no município de São Mateus do Sul. Indicação 88 de 2026 está em discussão, está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 89 de 2026, de autoria de Cássio Kotek, Gido Celedo, José Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Chivitoski e Omar Pichetti, que após a aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando através da secretaria competente a realização de estudos e providências
para modernização, troca e reparo e a atualização das placas de identificação nas ruas do município de São Mateus do Sul. Indicação 89/2026 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 90 de 2026, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota, Irineu Macuco, Walter Chiritoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a instalação de uma lombada na rua Cassimiro Vitkoski, nas proximidades do CEMEI Anjo da Guarda, visando aumentar a segurança no local. Indicação 90/2026 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 91 de 2026, de autoria de Cássio Cota, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Chiritoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a realização de estudo técnico para pavimentação asfáltica na rua José Caetano Ferreira Júnior, localizada no bairro Colônia Cachoeira, visando melhoria na infraestrutura e nas condições de trafegabilidade da via. Indicação 91/2026 para discussão, para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à moção número 1/2026. Moção 1 de 2026, de autoria de Walter Chiritoski, Irineu Macuco, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e a professora Marta. Moção de aplausos em celebração dos 70 anos de extensão rural no estado do Paraná, representada pela IDR Paraná, reconhecendo a importância histórica, social, econômica, humana e pela dedicação ao fomentar o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar. Além disso, destacar-se o orgulho histórico do município de São Mateus do Sul por ter sido sediado a primeira unidade da instituição no estado. Antes de colocar para votação, gostaria de fazer apenas um breve relato. A história da extensão rural no Paraná teve início em 20 de maio de 1956, com a implantação do Escritório Técnico de Agricultura, o ETA, Projeto 15, fruto de convênio firmado entre os governos brasileiros e norte-americano, com o objetivo de promover melhorias na produtividade agrícola e no desenvolvimento das comunidades rurais. Entre os primeiros municípios contemplados estava São Mateus do Sul, que, orgulhosamente, sediou uma das primeiras unidades de atuação da extensão rural no estado, tornando-se marco histórico dessa trajetória de transformação e progresso. Ao longo destas 7 décadas, a extensão rural, posteriormente representado pela ACARPA, Emater e atualmente pelo IDR Paraná, desempenhou papel fundamental no fortalecimento da agricultura familiar, no incentivo ao cooperativismo, na modernização das práticas agrícolas, na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável do meio rural. Os extensionistas rurais dedicaram suas vidas ao atendimento das famílias agricultoras, levando conhecimento técnico, orientação, inovação, apoio social e humano às comunidades rurais de todo o Paraná. Graças a este trabalho comprometido, o Estado consolidou-se como uma das maiores potências agropecuárias do Brasil, promovendo geração de renda, segurança alimentar e melhoria na qualidade de vida do campo. São Mateus do Sul possui especial orgulho em fazer parte desta história, pois além de integrar os primeiros escritórios instalados no Paraná, contribuiu diretamente para o desenvolvimento regional por meio de atuação de inúmeros profissionais e produtores rurais que ajudaram a construir esse legado. Diante disto, esta Casa de Leis presta justa homenagem a todos os extensionistas rurais, servidores, técnicos, pesquisadores
e instituições que, ao longo destes 70 anos, contribuíram para o fortalecimento do desenvolvimento rural paranaense. A moção número 1, 2026, discussão e votação única. Será feita de maneira nominal. A secretária recolhe os votos, fazendo favor. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Cássio Kottke. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celedo, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos, então, à moção 2, 2026. Moção 2 de 2026, de autoria professora Marta Jussara Ferraz e Gido Celedo. Moção de aplausos à professora Sinara Adriana Soares em reconhecimento ao seu brilhante desempenho, dedicação e conquista de destaque nacional na área da educação pelo desenvolvimento do projeto Porvir. Moção 2, 2026, está para discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Sim, senhor presidente. Gostaria só de parabenizar aqui as colegas pela moção, mas deixar aqui meus parabéns especiais à professora Sinara pela essa conquista ali com atenção, vereadora Marta, que foi uma conquista única para o estado do Paraná, né? E isso é realmente um grande orgulho para toda a comunidade. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer um comentário sobre o sistema público de educação do estado do Paraná. Porque nós tivemos no passado, né, e os colegas acompanharam bastante, aquele projeto do governo do estado do Paraná, que era o Parceiro na Escola, né? Que era um processo de praticamente você levar toda a gestão das instituições de ensino, das escolas estaduais, para agentes privados. E esse projeto foi alvo de grande crítica. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que fez uma crítica muito forte, porque nós temos já poucos serviços públicos que devem funcionar muito bem, né? Que é a segurança pública, que é a saúde pública, que é a educação pública. Então, quando você vê o Estado tentando terceirizar algo que é a atividade fim dele, é muito preocupante. Eu digo isso porque eu estava acompanhando nessa semana, porque começou um julgamento agora no Supremo Tribunal Federal, e me chamou muita atenção o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques, quando ele declarou que parte do decreto do governo do estado do Paraná, ele é inconstitucional. Por quê? Porque parte do decreto, da lei e do decreto, o que eles pretendiam fazer? Eles pretendiam transferir para um agente privado a contratação e gestão administrativa de profissionais, incluindo professores. Então, o agente privado poderia contratar professores para as instituições de ensino. E já o voto do ministro Nunes Marques fala que isso é inconstitucional, então não pode ser executado, porque a atividade fim do Estado é colocar os professores para dar aula. E eu uso esse momento para dizer isso, porque essa moção de aplausos por essa conquista da professora Sinara, ela mostra que a solução para a educação pública ela está dentro da rede estadual de ensino, não está fora da rede estadual de ensino. E isso é muito importante que se diga, porque a gente tem que ter um debate muito sério sobre isso, que as soluções estão aqui dentro. Claro, compete aos legisladores cumprirem isso, aos gestores darem condições para que os professores possam ministrar esse ofício tão importante que é a docência, né? Mas eu utilizo esse momento para falar sobre isso, para reafirmar aqui aquilo que a gente já discutiu no passado. A solução para o sistema público de educação está dentro da rede, está dentro das câmaras de vereadores, está dentro das assembleias legislativas e não fora dela. Mas deixo aqui, mais uma vez, o meu parabéns à professora Sinara por essa brilhante conquista que ela trouxe lá para a instituição de ensino que ela leciona. Obrigado. Obrigado, vereador. Lembrando, então, que é em discussão e votação única, de maneira nominal. Secretária, por gentileza. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável.
Omar Pichetti. Cássio Cotto. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gildo Celeiro, favorável. Voto Pchivitoski. Favorável. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos ao grande expediente. Uso da tribuna livre. Vereador Wagner Wolff. Vereador, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Na tarde de hoje, eu recebi uma foto de um comunicado que está fixado lá no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, que me deixou absolutamente preocupado, né? Então, essa foto aqui que os colegas estão vendo e que o pessoal de casa também está acompanhando, ele fala de uma recomendação de uma intervenção ética no Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes. E por que isso me causa uma especial preocupação? Porque quando eu vi isso, eu fui procurar lá no Conselho Regional de Medicina alguma notícia relacionada a esse fato, né? E quando você olha, por exemplo, para a portaria, na verdade, para a resolução do Conselho Regional de Medicina que trata sobre isso, a gente fica ainda mais preocupado. Porque o indicativo de intervenção ética, né, segundo a resolução 198 de 2015 do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Paraná, ele diz lá no artigo 4º, o indicativo de intervenção ética se dará desde que exista prova inequívoca de que a continuidade de funcionamento da instituição, em condições precárias, traga fundado receio da iminente ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação aos pacientes que dela necessitam. Então, o Conselho Regional de Medicina está falando aqui para nós que hoje o hospital não tem condições de receber com segurança os seus pacientes. E isso é uma preocupação muito grande. Nós lembramos que a gente está passando por um processo de intervenção. A gente já fez várias cobranças aqui na Câmara sobre os problemas do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes. Todo mundo aqui sabe das graves deficiências que a gente encara há anos no Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes. Mas foi decretada uma intervenção falando que esses problemas seriam resolvidos. E não foram. Porque esse relatório que o Conselho Regional de Medicina fez é de uma inspeção datada do final do ano passado. E isso é um problema muito grave. Porque parte do relatório fala, inclusive, né, de você colocar médicos que não têm especialidade no plantão de obstetrícia. Então, para fazer o parto das nossas gestantes. Isso é um risco muito alto para a comunidade de São Mateus do Sul. E a gente precisa apurar esses fatos. Os fatos são extremamente graves, a gente não pode permitir que permaneça essa situação. Eu já falei várias vezes aqui da responsabilidade conjunta da Câmara Municipal de Vereadores para resolver esse problema junto com o Executivo, mas a verdade é que nós nunca fomos convidados para tratar desses fatos também. Só se chama a Câmara Municipal de Vereadores quando se envia projeto de lei aqui, que tem que votar muito rápido para fazer o aporte de recursos, daí chega o projeto de lei aqui e falam que se a gente não votar rápido, o hospital vai fechar as portas, que não vai continuar. Não é só essa participação que a Câmara Municipal de Vereadores tem que ter. Nós temos que ter uma participação muito ampla também desses problemas para encontrar uma solução. Eu lembro que o Ministério Público já falou naquele relatório que ele encaminhou aqui para nós, que uma intervenção não pode durar para sempre. A gente tem que ter uma solução. Quando anunciaram a Santa Casa, eu falei da minha preocupação com relação à Santa Casa. Eu disse aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Eu não fiquei preocupado por não participar da audiência da entrevista coletiva do anúncio. Eu fiquei preocupado porque foi tudo feito no escuro, sem prévia comunicação à Câmara de Vereadores, sem a gente saber como que iria funcionar esse instrumento. E agora a gente tem essa decisão aí do Conselho Regional de Medicina, que é extremamente grave. Por quê? O que acontece? O Conselho Regional de Medicina ele tem autoridade sobre os médicos. Sabe o que vai acontecer se não forem resolvidos esses problemas? Ele vai proibir os médicos de trabalhar no hospital. Aí, como que um hospital funciona sem médico? Não funciona, gente. Então, isso é um problema muito sério que tem que ser tratado com absoluta seriedade. É por isso que eu gostaria de comunicar aos colegas que, como presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal, eu vou convocar uma reunião para a gente colocar em votação a convocação do diretor clínico, do diretor técnico e do interventor do Hospital Maternidade Dr. Paulo Fortes para prestar esclarecimentos aqui na Câmara Municipal, mas não quero deixar isso restrito à comissão, por isso que mandarei o convite a todos os colegas para que se façam presentes, para que a gente cobre a explicação deles nisso aqui, porque não é uma coisa pontual, não é uma coisa que aconteceu esse ano.
O relatório indica que isso tem acontecido nos últimos anos, que foi apontado, não foi resolvido, culminou numa inspeção no final do ano passado, acho que em outubro do ano passado, que apontou vários problemas, dentre eles a falta de profissionais com especialidade médica nas escalas de plantão. Mas não é só isso, gente. Assim, essa questão dos profissionais é até pequeno perto dos outros apontamentos que o Conselho Regional de Medicina fez. E, acredito eu, uma instituição como é o Conselho Regional de Medicina, né, que tem que seguir a legislação federal, eles não vão vir aqui para São Mateus encaminhar médicos que são responsáveis pelo que eles escrevem para falar algo que não está acontecendo. Então, a gente tem que ter muita preocupação, a gente vai ter que convocar essas pessoas e elas vão ter que vir aqui na Câmara Municipal dizer para a gente o que está acontecendo para que nós, vereadores, possamos também encontrar uma solução para esse problema extremamente grave para toda a comunidade de São Mateus do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador. Indo na mesma fala que o vereador fez há pouco, quando estava sobre a intervenção dos servidores do município, né, em especial a Stephanie, que estava como interventora, parece-me que as coisas estavam caminhando melhor, né? E a gente, nessa busca de um grande hospital, como se esperou há tanto tempo, né? Quando se entrou na intervenção, a gente imaginou que acho que seria uma mudança da água para o vinho, e a gente vê que realmente tem muitas dificuldades, talvez até está, né, com mais dificuldades do que quando estava à frente a servidora Stephanie. Acredito que talvez seja até um momento da gente avaliar isso aí e, quem sabe, né, fazer essa rescisão aí desse convênio com o Hospital Santa Casa e procurar aí, né, uma nova instituição, ou, quem sabe, a solução realmente está aqui no nosso município com os servidores efetivos. No uso das explicações pessoais, vereador Irineu Macuco, inscrito para fazer uso da palavra. Vereador. Boa noite, presidente, vereadoras, meus amigos e presentes. No domingo, eu estive presente no estádio municipal, na final do campeonato do Vilmar Ubich, a Copa América Ubich. O estádio lotado, sabe? Muito bom. Mesmo com mau tempo, mas o pessoal compareceu. Teve 3 jogos. Então, o primeiro jogo, o Cocebel enfrentamos a equipe da Terra da Marta, lá, da Associação Moradores. Foi um jogo bom, tranquilo. Deu 2-1, ganhamos 2-1. Mas deu um jogo bem tranquilo. Mas importante, e no segundo jogo, na Série Prata também, o time do Gil e da Agropecuária, com o time do Tudo de Baixo. Então, pegou o meio município inteiro. E a equipe do Gil foi campeã também, nos pênaltis. Também deu um bom jogo. E na Série Ouro, que é o Colorado Porto Ribeiro, na terra do Walter, lá, contra o Pontilhão. O Colorado ganhou, né? Que deu 0-0, mas ganhou o primeiro jogo. Então, demos parabéns para o Vilmar, né? Que não é fácil conduzir um campeonato, mas nesse nível que várias equipes, né, participaram, mas o Vilmar conduziu com muita tranquilidade. Como ele falou lá, envolve muita gente, né, da família dele, então envolve um grande público para conseguir um campeonato. Ele está meio querendo parar, mas acho que nós motivemos ele para não parar não, senão o futebol vai acabando, vai diminuindo, né? Parabéns, Vilmar. Continuo sempre. No dia de ontem também, eu, Adão, o vice-prefeito, né, o Chaves, fomos até Ponta Grossa, uma entrega de uma viatura para a polícia militar. Já estava chegado um dia aí, então é importante, como diz, o investimento do governo do Estado, né, na polícia militar e na polícia civil. Eu vejo que bastante em armamento, em viatura, também inédito, que vai ter 7 blindados para a polícia, né? Então, a gente blindado via só em filme, né? Eu hoje montando no Paraná aí, 2 já está operando e vai mais 5 chegando aí. Então, é importante, né? E muito armamento também, que precisa, né? Então, o governo do Estado, parabéns. Também ontem, o João Paulo e a secretária Cibele, de Educação, foram receber 2 ônibus em Curitiba, né?
para o transporte escolar. Então, veja, durante 40 dias, já está chegando três ônibus, né? Um do Padovano, né, Jussar? E um do Lê Machado e um do Santo Alex. Então, a função nossa, nós como vereador e a prefeita, buscando sempre, cobrando e buscando recursos. Desses 3 ônibus é um valor de R$1.300.000. Então, é um dinheiro bem considerável, né? Então, como disse, se nós ficar aí sentado, não vem, né? Quem buscar, né? Então, quer dizer, cobrar e buscar e está chegando. Isso é importante no nosso esforço, né? Também iniciou o campeonato municipal, Secretaria de Esporte. Um abraço para o Jacques lá. Tem jogo agora tarde, à noite, agora lá no Cinquentinha. Já iniciou o campeonato. Nós já estamos nessa faixa. Mas não jogamos mais, né? Que estamos velhos já. Mas é importante, né? Que o pessoal tem para a juventude, para os jovens e para os veteranos, né? O Cinquentinha. Então, tudo está rodando, né? Era isso. Desejo para vocês uma boa noite. Obrigado, vereador Wagner, com a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria também aqui de deixar nas explicações pessoais os parabéns ao Vilmar Ubrich, né, pela organização do campeonato. Eu brinquei que foi quase uma Champions League, né, porque o campeonato começou lá em novembro, está terminando agora, né. O Vilmar, a gente sabe que ele tem enfrentado queda das equipes participantes, no número de participantes, o que interfere diretamente no funcionamento do campeonato, mas o que o vereador Macuco falou é uma absoluta verdade, porque se não tivesse campeonato do Vilmar, acaba que não vai ter nenhum campeonato para nossas equipes disputarem, né. Então tem que dar os parabéns mesmo para o Vilmar, ele mantém o futebol amador, eu sei que é uma paixão dele. Inclusive, né, quando a gente apresentou aquele projeto de lei que já foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Vereadores, é justamente para que as entidades que organizam, as equipes que participam do futebol amador tenham realmente melhores condições, né? Um dos grandes problemas aqui da nossa cidade continua sendo a falta de campos de futebol aí para disputa da prática esportiva, né? E é algo que a gente precisa também construir, porque o esporte é uma parte muito importante da nossa sociedade, né? Eu deixo aqui também os parabéns às equipes que se sagraram vencedores. Tive vários amigos que vi levantando o troféu lá por todas as equipes, mas deixo aqui um parabéns muito especial para a equipe do Porto Ribeiro, né? O amigo Dodô estava lá no time, tinham outros colegas, o Gauchinho, o Danilo estava jogando lá também, grandes amigos que a gente tem do futebol, né? Porque quando começou o campeonato ninguém colocava o Porto Ribeiro Colorado como candidato, né? É verdade, porque você pega o time de São Gabriel, com a tradição que tem, o time do Pontilhão, que fez um investimento muito grande também para disputar o campeonato, e o Porto Ribeiro foi lá e mostrou que veio, né? Jogou sério, jogou o jogo certinho ali e se sagrou campeão e merece todos os parabéns. Eu falo porque realmente, gente, quem monta time de futebol sabe o quanto é difícil você conseguir montar e levar o pessoal lá para jogar. Com relação ali do hospital, presidente, né, eu acho que a gente não pode utilizar essa questão da Santa Casa como justificativa ou como muleta, porque é muito fácil agora a gente colocar a culpa na Santa Casa, né? Só que esse relatório do CRM, ele não é dos últimos 4, dos últimos 5, dos últimos 6 meses. Ele é dos últimos 4 anos, praticamente. Por isso que eu estou falando, tem problemas de antes da intervenção e tem problemas durante a intervenção que não foram resolvidos. E isso é muito importante a gente dizer, porque quando foi decretada a intervenção, foi para resolver esses problemas que não foram resolvidos. Então, a gente precisa disso. Eu lembro também que a gente já pediu aqui no ano passado, na Câmara Municipal, a prestação de contas da intervenção do hospital. Nós não recebemos também. Então, esses são fatos que a gente precisa apurar, porque teve muito dinheiro, muito recurso público dos munícipes aqui de São Mateus do Sul, direcionado ao hospital, esperando um atendimento de qualidade. E eu falo para vocês, gente, eu nem precisaria de um documento para concluir que os problemas que tinham antes continuam, porque as pessoas reclamam para nós, reclamam para vocês. Esse final de semana mesmo a gente estava recebendo reclamação dos problemas. Então, são problemas antigos. A gente não pode agora assim, tapar o sol com a peneira e falar, não, a culpa era Santa Casa, porque não é só da Santa Casa. A culpa é de um problema estrutural. E a solução, que eu acredito de maneira muito firme, é que a intervenção precisa acabar. Precisa voltar para o modelo que era antes? Não, porque aquele modelo antigo não funciona. Mas nós temos a missão de encontrar um novo modelo para o Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes,
Porque não me adianta falarem aqui que basta passar para outra instituição que vai resolver o problema, porque não vai. Eu não consigo acreditar, não consigo aceitar que numa cidade com 43 mil habitantes, a gente não consiga reunir 5, 7 pessoas que consigam sentar a uma mesa e fazer a gestão dessa instituição centenária para São Mateus do Sul. Né? Mesmo com todos os problemas, quase todos nós nascemos lá no Hospital Materno Dr. Paulo Fortes. Já precisamos de atendimento deles. Né? O que a gente tem que fazer é aprimorar a gestão do hospital para o momento que a gente vive atual, para o momento de tecnologia que a gente tem, para o momento de exigência que a gente tem. Hoje, há muito mais condições de financiamento do SUS do que se existiam 10, 15 anos atrás. Só que a gente precisa de uma gestão mais moderna no Hospital Materno Dr. Paulo Fortes. Né? E eu falo que, tão importante quanto coragem, é preciso também competência para fazer a gestão do hospital. E isso é uma coisa que a gente precisa encarar de frente, porque não adianta a gente ficar achando aqui desculpas, ficar utilizando justificativa. O que a gente tem é um problema grande que precisa ser resolvido e a Câmara Municipal tem um papel muito importante para resolver esses problemas que a gente tem aqui em São Mateus do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Gi, com a palavra. Tem o nosso apoio, vereador. Pode ter certeza que tem o nosso apoio. Estamos aqui. Jamais deixamos numa convocação de uma reunião, alguma coisa, a gente não comparecer, tem todo o nosso apoio e estamos aqui para isso. Tomara, né, eu sempre penso assim, igual você comentou, assim, não adianta às vezes mudar e não resolver, né? Eu tenho certeza que quando foi feito, veio a Santa Casa e era uma esperança muito grande que acabaria esse problema, né? Mas não foi, né? Mas com certeza estamos aí para reuniões e para poder melhorar. Eu quero dar parabéns aí a toda a população pela inauguração da rodoviária. Foi uma inauguração muito bonita, né? Não estava lá os móveis, era essa a intenção mesmo, as secretarias não se mudaram, mas era para a população adentrar lá no recinto e conhecer. Então, foi uma linda homenagem ao Guilherme Cantor e também ao nosso eterno aí, Tiquinho. E parabéns aí, que foi muito bonito. Eu também quero dar os parabéns ao Café Gourmet, lá, que foi promovido pela ASMAP. Estivemos presentes mais uma vez a nossa deputada federal, Leandra Del Ponte, que dá um apoio muito grande a essa causa. Então, nossa gratidão aí por ela estar presente e cada vez mais mandando recursos para a ASMAP. Da minha parte era isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Cássio, com a palavra, vereador. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadoras, vereadores, aqueles que nos assistem via Facebook, toda a equipe desta casa, aqueles que se fazem aqui presente. Não poderia, né, deixar passar aí e de parabenizar o nosso colaborador dessa casa, o nosso amigo João do TI aí, já trouxe salgadinho, né, antes da sessão a gente já aproveitou e hoje todo mundo de barriga cheia aqui na sessão. E o Pichete está... o Pichete não pode comer salgadinho. Aí também... E eu não sabia... João Alberto Bedin Júnior. Para quem não sabe, é o nome completo do Joãozinho do TI. E fazer um agradecimento especial à nossa deputada federal, Luísa Canziani, que... Nesse ano já são somados aí 3 recursos no valor de R$200 mil, direcionado à saúde municipal de São Mateus do Sul. Fica aqui a minha gratidão, né, em nome aí do meu mandato. Sabemos aí do compromisso que a família Canziani tem com a nossa cidade e vamos estar sempre juntos aí, representando esses deputados que viabilizam e cuidam de São Mateus do Sul. No mais, seria isso. Uma boa semana a quem nos assiste, uma boa semana a todos os vereadores e a toda a equipe dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Antes do anúncio, então, da próxima sessão ordinária, reforçando nossos parabéns ao nosso servidor João. Muito obrigado, não somente pelos salgadinhos, mas muita saúde e felicidades aí na tua caminhada. Anúncio da ordem do dia da 16ª sessão ordinária, ser realizada em 2 de junho de 2026, às 18 horas. Projetos de lei complementar do Executivo.
5/2026 e 6/2026, em sua segunda discussão e votação. Projeto do Legislativo, em segunda discussão e votação. O 10/2026, projetos de lei do Legislativo 20/2026, em primeira discussão e votação. Projeto de lei do Executivo 25/2026, em sua primeira discussão e votação. Projeto de resolução número 1/2026, em primeira discussão e votação. Requerimentos, indicações e moções. Desejando a todos uma excelente noite, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.